Olá, meus amigos. Nessa pauta, a Covid não é um vírus, mas que assunto para um vídeo, nós temos tema base para um canal inteiro. Desde o início da pandemia, quando eu fui levado a acreditar que eu havia pego a Covid, e nos termos básicos, como são pintados até hoje, eu peguei mesmo. Uma série de intuições, insights, informações do espiritual, pontos de vistas, reformulações de conceito foram chegando para mim. E quando eu falo das informações vindas do espiritual, não sei se estou querendo dizer muita coisa não, viu? Mas enfim, vamos lá. A Covid, então, pelas minhas captações, é apenas uma questão de biomarcadores e obsessão espiritual. De que forma? Biomarcadores, para início, são parâmetros de verificação, de aferição do nosso sistema, do nosso corpo, onde vai apontar, através de exame de sangue, outros tipos de exames, enzimas, substâncias, proteínas, nutrientes, vitaminas no nosso organismo que determine uma condição geral, uma tendência, uma propensão à saúde ou à doença. Isso são simplesmente a função dos biomarcadores, que são utilizados para identificar várias doenças ou como Alzheimer, por exemplo. E com relação à obsessão espiritual, simplesmente espíritos mesmo. Eu até aceitaria, eu aceito a Covid como um vírus, se levar em conta algumas informações espirituais de que um vírus é apenas um espírito de um animalzinho, de um serzinho da natureza, que fez a passagem, morreu, desencarnou através do frio, morreu pelo frio, por alguma queimada, e assim perambulando por aí, acabou encontrando um suporte energético em mim, em você, numa pessoa, num animal, num avatar, num outro avatar qualquer. Na minha experiência com a Covid, então, eu tive apenas uma inflamação leve no seio da face, um ardor no nariz, uma pequena inflamação na garganta, com uma predominânciazinha na parte esquerda, quase que no único ponto, e um desarranjo leve no intestino. Essa parte da garganta, inclusive hoje eu encaro como uma manifestação, um desregular do nosso chakra laríngeo, que nos impede hoje de expor o nosso ponto de vista, esse é o principal objetivo, com relação a tudo que nós vemos em correlacionado com a Covid. De minha parte, a Covid se apresentando nessa forma como eu estou sugerindo agora, como manifestação espiritual, espíritos desencarnados, consciências espirituais, tem sim me causado muita dorzinha de cabeça, como no dia em que eu estava em casa, em atividade, na laje da minha casa, e tive um insight magnífico com relação à espiritualidade, e tão incrivelmente rápido como veio, foi saindo de minha cabeça, foi sendo removido. Eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste, porque eu acessei e percebi a intromissão espiritual. E mais tarde, ainda triste pela intromissão, pela invasão, em meditação, eu vi justamente uma mão esquálida, não cadavérica, mas esquálida, amarelecida, removendo na parte traseira direita do meu crânio o pensamento, insight, a intuição que havia chegado até mim. Meus queridos, eu sou simplesmente Ailton de Souza, poeta baiano, que nunca teve uma grande vivência com o espiritual, com a espiritualidade, digamos assim, e que hoje, com essa expansão de consciência, com esse acesso que veio até mim, com a queda dos véus, como comumente nós chamamos, tem tido esses acessos, essas informações, esses insights, essas percepções do espiritual. E quando eu falo em expansão de consciência, por exemplo, eu não estou te sugerindo nada assim tão espetacular, tão grandioso, não. É simplesmente algo que está acessível, que está acontecendo com todos nós, inclusive, nesse nosso período atual de mudança de era, de transição planetária. Entre mudanças e mudanças, não trabalho mais com mecânica automotiva. Hoje eu sou massoterapeuta reflexologista. Contato, por gentileza, vai estar sempre nas descrições do vídeo. E as minhas experiências com o espiritual, por exemplo, eu começou de percepções, mais uma, quando eu estava acompanhando um paciente idoso, e essa pessoa reclamava muito de uma grande pressão na cabeça, um grande alheamento, uma tipo ausência mesmo.
E aí eu fui dar uma pesquisada nas bulas da medicação que ela utilizava, bulas para demência inclusive, e nesse processo eu identifiquei algumas medicações, uma em específico, que tinha essas características de potencialmente criar essas anomalias, digamos assim. Entrei em contato com a família e nós suspendemos a medicação. Até que, numa outra oportunidade, o profissional responsável pela fisioterapia do paciente chegou reclamando das mesmas pressões e alinhamento mental que a paciente estava sentindo. Eu falei, ué, então como é que funciona isso? Para que servem então bulas de remédio? Simplesmente para mascarar na família dos pacientes verdadeiras causas de possíveis anomalias, de possíveis sintomas, sequelas ou rebotes de medicações e doenças? Então no mesmo ambiente de trabalho, eu tive um acesso, um ataque, na verdade, eu fui atacado energeticamente pela espiritualidade, onde eles travaram a musculatura das minhas costas, causaram um grande enrijecimento, uma grande tensão, pequenas dores nas costas, enquanto eletromagneticamente, eu posso definir dessa forma, eles atacavam o meu cardíaco. E o ambiente monitorado por câmeras não me permitia a liberdade de movimentar o meu corpo com a necessária destreza para expulsar aquela presença espiritual, aquele acesso, aquele ataque espiritual. Fora essas características que eu sugeri agora, eu já havia tido também outras percepções, como pressões, machucadinho, digamos, interno, pequenas dores em fígado, baço, pâncreas, rins, movimentação na verdade, que inclusive já tinha ouvido minha mãe reclamar disso 20 anos atrás, 25 anos, sem que tivesse o conhecimento para dizer o que era aquilo, simplesmente a gente ouvia e calava. Inclusive manifestações muito comuns com relação à presença espiritual em nosso organismo, sempre foi assim, nossos corpos são comandados, regidos por presenças espirituais, eu não sei até em que nível, e enfim, é justamente o princípio de incontinência urinária, incontinência fecal, como principalmente quando chegamos em casa, como se nossa casa fosse um marcador, um ponto de ativação dos gatilhos, vamos que vamos que vamos. Falando dessa forma parece absurdo, mas eles nos acompanham desde que nós somos crianças e fazendo experiências, fazendo exercícios de controle e dominação do nosso corpo até chegar ao ponto de um demenciamento, que são as doenças da moda atualmente. Quando nós somos pequenos, crianças, tem outras influências deles. Não gostar de feijão, não gostar de carne gordurosa, tudo intervenção espiritual. Um guru indiano que eu gosto bastante, o Sadhguru, ele diz que o nosso corpo é a tecnologia mais perfeita, mais completa, complexa e magnífica já criado no universo. Os nossos filmes atuais e a espiritualidade atual diz que nós somos avatares. E é justamente isso, os nossos corpos são sim preparados para receber consciências espirituais. Muitos já dizem, nos apontam que a nossa medicina atual, nossos médicos têm que se posicionar com relação a isso. Eles não são ignorantes e ficam agindo como um João sem braço. E assim nós somos muitas vezes alvos de diagnósticos médicos aterradores, onde se algo falhar, foi fatalidade da doença. E se der certo e a pessoa se curar, foi grandeza dos nossos médicos. Vamos entrar agora na segunda parte do vídeo, onde eu relato uma experiência que eu tive alguns meses atrás de acesso do espiritual. Era meia-noite e 35 aproximadamente quando eu acordei, e aquele era apenas o início de uma série de insights, de pontuações, de pequenas visões, de informações do plano espiritual. Numa primeira imagem, eu estava entrando embaixo de uma perua Kombi para retirar uma substância gelatinosa, coligada a uma outra por bastonetes e bastõezinhos e bolinhas, formando um aspecto triangular. Eram substâncias conscientes, onde se poderiam baixar, alterar, modificar informações, fazer downloads de informações. Em meu filho mesmo, eu já pude conscientemente perceber mudanças no comportamento dele em diversos níveis, retrocessos inclusive. Os nossos professores, a nossa mídia fala de uma certa lentidão, agressividade e outras tantas posturas, mudança de postura nas nossas crianças. Tudo isso sendo atribuído a eventuais sintomas
do momento pandemia. A comunicação entre essas duas formas de vida não era articuladamente verbal, como essa que eu estou tendo aqui contigo. Era frequencial, tipo um chiado, tipo assim, ó. Xiii. Sobre o arquétipo Kombi, vale a pena pontuar que Kombi corresponde a um arquétipo moderno com uma constelação de significados, que vai desde modificações na esfera política a noções espirituais de jornada espiritual de liberdade. Cada um desses pontos especificamente podem ser alterados, modificados, programados mentalmente no sono, nesses moldes que eu estou sugerindo agora. Com relação a essas manifestações desse arquétipo que eu estou sugerindo, as nossas mídias, os nossos filmes nos têm mostrado muito hoje em dia, com aquela manifestação do simbionte, o simbionte, o Venom, nos filmes do desenho, nos filmes do Homem-Aranha, que são os maiores expositores desse tipo de assunto atualmente, onde o Venom se aposta do seu hospedeiro e nesse processo ele manipula, domina a consciência do hospedeiro até o momento em que a pessoa consiga identificar o inimigo, identificar suas grandezas potenciais de ser humano e assim, iluminando-se, digamos dessa forma, conseguir eliminar o seu potencial carrasco. A nossa mídia, arte, cinema vai nos mostrando a todo momento sem a necessária clareza. Vai nos mostrando sem dizer. O Cristo já dizia, quem tiver olhos para ver, que veja. Me foi dito também no acesso próximo do sono da madrugada, que nós agimos com essas substâncias a todo instante no universo, através de conexões com seres da natureza, arquétipos e tudo mais. Em vídeos sequentes com o título Grilo na Cuca e um outro também sobre gatos e espiritualidade, eu vou estar abordando as experiências que eu tive com as energias desses seres humaninhos maravilhosos em forma de energia, poderes e arquétipos. Meus amigos, quando nós falávamos de governo oculto, governo invisível, essas coisas todas, jamais eu poderia imaginar que estivéssemos falando de um plano espiritual, que é oculto, que é invisível, porque está alheio aos nossos olhos, à nossa percepção normal. Para mim era como se fosse lá do outro lado do mundo, nos recônditos do planeta, em bunkers no subsolo, coisas desse tipo. Somente com esse processo de expansão de consciência que a gente consegue enxergar as coisas com uma abertura maior. Enxergar, perceber, intuir. Mas enfim, continuemos. Meus queridos, numa outra parte da madrugada me veio uma imagem de eu e uma amiga numa interação muito harmônica, muito graciosa, de sensualidade e eroticidade. Ela vestindo um conjuntinho azulzinho, claro, com flores, figurinhas, esse tipo de coisa, trazia clara mensagem dentro da cromoterapia, entro nesse assunto no outro vídeo, de que uma relação amorosa, harmoniosa e lúdica serve como uma base magnífica, como proteção espiritual por conta do alto poder de felicidade implícito em todo o processo. E nesse processo de proteção espiritual, automaticamente o corpo fica blindado para presenças, obsessões espirituais. Fica blindado e impedindo o acesso dessas entidades, dessas energias. Meus queridos, o que eu estou mostrando agora com esse aspecto, com esse caráter de absurdo, sempre foi assim, sempre esteve aí. Basta lembrar o nosso Cristo Jesus quando ele dizia que, quando ele clamou, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem, deixando claro a sua consciência de que sabia que aquela horda, aquela turba que o estava atacando, estava sob severo poder de consciências espirituais. 1h08 aproximadamente da madrugada me veio a mensagem de que Deus é um em mim e que nós somos o universo, por conta de que no nosso corpo basicamente tem todas as composições que tem, composições básicas do universo. E dentro disso, era por isso que Cristo falava que eu e o Pai somos um. Mas Ailton,
como que eu sou imagem, semelhança do nosso onipotente, onipresente, onisciente Deus, se às vezes eu me sinto essa poiqueirinha de gente. É porque é em energia, e é justamente em energia que nós somos imagem e semelhança do nosso divino Criador, consciente, onipresente, onipotente e tudo mais. Uma ideia me veio a energia de aceitação, e eu confesso a vocês que eu não aceito com muita facilidade, não é muito fácil. E a energia de aceitação tem um propósito de entender que nós estamos passando por uma fase, por um processo irreversível e que nós temos que nos fortalecer, nós temos que nos reconhecer, nós temos que entender o que está acontecendo, nos proteger, nos engrandecer. Nessa pauta, nesse processo de sermos acessados inconscientemente durante o nosso sono, nós somos programados para falhar, para fracassar. E por isso que nós temos que nos encontrar, nos abordar, nos entender com uma nova leitura, uma nova manifestação de consciência. Um pouco mais tarde me veio a necessidade de uma nova prece, sem a repetitividade que nós aprendemos das nossas religiões, dos nossos coordenadores religiosos. E o Neville Goddard, ele nos mostra, por exemplo, que Deus é a própria imaginação humana, que nós imaginamos, nós visualizarmos, utilizarmos a imaginação com filmezinhos que nós queiramos, idealizando o que nós pretendemos, amorosamente, harmoniosamente e iluminadamente, nós estamos exercitando Deus. E a imaginação utilizada dessa forma é uma grandiosa e fabulosa forma de oração. Também me foi mostrada a necessidade de trazer para o grande público, para a grande massa, uma verdade já antiga, de que nós somos imortais, temos uma alma imortal, nós somos espíritos imortais e que temos que nos reconhecer assim, eternos, simplesmente trocando de avatares e corpos, o que as nossas religiões hoje chamam de encarnação, reencarnação. Hoje tudo isso pode ser visto de uma forma diferente, através de informações mais atualizadas. Nós somos fractais, pesquisemos sobre realidades paralelas, teoria das cordas, não sei se cortou agora no vídeo, multiversos. Nós precisamos ser mais organizados e disciplinados com nossa conexão com o nosso eu divino. Me foi mostrado mais tarde também, e eu numa certa reserva, numa certa ressalva, sobre um necessário estudo sobre a presença eu sou. Por que minha reserva? Porque enquanto numa outra oportunidade me foi mostrado uma figura vestida de preto e de branco, deitado, vocalizando o eu sou num timbre de voz semelhante ao meu, como se fosse eu. Então, visto de fora, digamos assim, o universo vindo de fora, saindo da minha boca a pronúncia eu sou, qualquer complemento que venha a partir disso, o universo aceita como sendo meu, mesmo sendo de um invasor, de um intruso. Meus queridos, a necessidade de autoconhecimento, de pesquisarmos, de estudarmos é muito grande e intensa. Lembremos que uma coisa que eu aprendi nas minhas pesquisas de filosofias quando mais moleque é que não importa o tamanho da verdade que você alcance, tem sempre uma maior que você apenas não conseguiu acessar ainda. E cada verdade que você encontra justamente galga você, eleva um degrau a mais para uma grandiosidade maior, para uma outra verdade superior. E é por isso que nosso canal estará sempre evoluindo, migrando, mudando, mesmo que seja sobre os mesmos temas e assuntos. Meus queridos, eu sou Ailton de Souza, a poesia é minha pauta, minha pátria é minha língua, a felicidade em mim procura. Hoje a liberdade é o meu dom. Ailton de Souza, novo normal, eu sou. Compartilhe, comente, questionem, dê o seu joinha, de modo que as consciências, os algoritmos, reguladores das consciências do YouTube, entenda que nosso canal é importante, que o nosso conteúdo é relevante e disponibilize assim para as maiores visualizações, acessos. Você já se conhece o diálogo já, né? Profissionalmente, lembrando, Ailton de Souza, massoterapeuta reflexologista. Contatos na descrição dos vídeos. Ailton de Souza, gratidão, eu sou. Vem com a gente.